Viva mais possibilidades. Realize o sonho do primeiro apartamento em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. Esta oportunidade está no Curi Ipiranga 2. Andar pelas ruas do Ipiranga é uma experiência e tanto. Você e sua família podem viver a sensação de serem turistas em seu próprio bairro. A região possui pontos turísticos que marcam a trajetória do Brasil. O Museu do Ipiranga, a Casa do Grito e o Parque da Independência, com seus belos jardins. Você e sua família vão desfrutar de uma região completa e viver a poucos minutos da estação de metrô Sacomã, do Parque da Independência, da Rua Bom Pastor, do Extra Sacomã e do Central Plaza Shopping. O Curi Ipiranga 2 é o lugar perfeito para você e sua família. Em uma área com mais de 6.000 metros quadrados, o empreendimento terá 3 torres e muitos espaços pensados no bem-estar e lazer da sua família. Brinquedoteca, espaço da mulher, salão de festas e salão de festas infantil, churrasqueiras, fitness, oficina, lavanderia, coworking. Contará também com playground, espaço baby, play baby, praça de convivência, espaço piquenique, pub, estúdio live e espaço zen. Para que a sua experiência seja única, o piso laminado dos quartos, a escritura e o ITBI serão grátis. Comprou, ganhou. E para tornar essa conquista ainda melhor, conheça a vantagem do programa Curi Chega Mais. Viva mais possibilidades. Venha com sua família para o Curi Ipiranga 2. Olá pessoal do condomínio residencial 10 Ipiranga 2, tudo bem? Meu nome é Márcio Raskorski, sou um advogado especialista em condomínios e hoje eu estou aqui a convite da Curi para conduzir junto com vocês uma assembleia um pouquinho diferente, uma assembleia geral de instalação feita em ambiente virtual, é o que a gente chama de assembleia digital, com o apoio desse vídeo e dos materiais que vocês vão receber. Bom, antes de começar os trabalhos, explicar um pouquinho desse modelo de assembleia, né? Que é um modelo bastante interessante, bastante moderno e bastante seguro. Antes da pandemia, todas as reuniões de condomínio eram realizadas de forma presencial. E aí todos os clientes, todos os moradores se reuniam geralmente na garagem do condomínio ou em alguma outra área comum para a gente fazer a assembleia. E infelizmente a gente tinha um grande problema nessas assembleias, que era a falta de público, o baixo quórum que a gente tinha. Então a gente se preparava para receber bastante gente, mas às vezes a assembleia ficava muito vazia. E por uma série de motivos, ou porque as pessoas não conseguiam chegar no dia e hora marcados, por conta de trânsito, por conta de outros compromissos assumidos, ou então porque muita gente não gosta de reunião de condomínio e prefere não ir. Porque já ouviu falar de algum parente, de algum amigo, algum cunhado que teve uma reunião de condomínio e que acabou de madrugada, que deu confusão. Então muita gente escolhia não ir nas assembleias para depois ficar sabendo o que aconteceu. Então isso é o que acontecia antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, obrigatoriamente, não só a Curi, mas todas as construtoras, incorporadoras, todas as administradoras de condomínio, todo mundo obrigatoriamente precisou migrar para o que a gente chama de assembleia digital. E era algo desconhecido. A gente não sabia se ia dar certo, se os clientes iam gostar, se o cartório iria registrar as atas, se a gente ia ter público nessas reuniões, enfim, era uma novidade. Mas aí, para nossa grata surpresa, ao longo de toda a pandemia, as assembleias digitais foram um sucesso. Então a gente teve mais público, muito mais público do que a gente tinha nas reuniões presenciais, tudo conduzido com tranquilidade, com serenidade, com segurança jurídica, com conforto e o mais importante de tudo, com a plena participação dos moradores. Quando a gente faz esse tipo de assembleia, a gente, além desse vídeo explicativo, a gente envia também os materiais, né, de apoio, então todo mundo consegue com calma assistir o vídeo, consultar os materiais, se candidatar e votar
com tranquilidade. Então esse modelo é muito vencedor, deu muito certo ao longo da pandemia. No começo da pandemia, como todas as empresas, a Cury começou a fazer assembleias no modelo de live. Mas aí não deu muito certo, porque na live você tem 400, 500, às vezes quase 1000 pessoas conectadas ao mesmo tempo. E aí, claro, num ambiente desse, às vezes cai a internet, às vezes alguém não consegue ouvir direito, não consegue enxergar direito o que está acontecendo, não consegue fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Então o modelo de live a gente conseguiu evoluir para esse modelo de assembleia digital com o vídeo, com os materiais em anexo e com os prazos para que vocês se candidatem, votem e participem. Então isso foi uma evolução ao longo da pandemia. Só para finalizar esse assunto, quando a pandemia chegou no finalzinho agora, a gente ficou num dilema de novo. Será que a gente volta para as reuniões presenciais, como a gente fazia antes, apesar das dificuldades, ou a gente segue nesse modelo que foi bastante vencedor? E aí, para nossa grata surpresa de novo, saiu uma lei federal nova, recentemente, alguns meses atrás, autorizando toda a realização de assembleia de condomínio de forma digital com votação eletrônica. Então, por que a gente faz a reunião nesse modelo? Porque a gente alia a boa experiência da pandemia com a nova lei e segue, então, fazendo nesse formato. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu, da minha parte, vou me esforçar para fazer uma apresentação bastante completa, objetiva, didática, e o meu grande objetivo é que vocês entendam no detalhe como é que vai ser o início da operação do condomínio de vocês. É o lugar que vocês escolheram para morar, é o sonho da casa própria, e o meu papel aqui é fazer isso começar com o pé direito. Tá bom, gente? Então, dito tudo isso, boa sorte para todos nós e vamos começar os trabalhos. Bom, agora sim vamos entrar na nossa pauta de assembleia. Vocês receberem aí um edital com 6 itens na pauta. E aí eu vou tratando aqui um por um. Para cada um deles também tem alguns materiais em anexo que vocês podem com calma consultar. Mas vamos começar os trabalhos. Então, vamos falar primeiro do item 1, que a gente chama de instalação do condomínio. Isso é uma formalidade legal, né? Consta na lei que para o condomínio começar a funcionar, para que vocês recebam chaves, para que as áreas comuns possam entrar em funcionamento, enfim, para inaugurar o condomínio, obrigatoriamente tem que acontecer o que a gente chama de instalação. Esse é o nome que consta na lei. E quem tiver curiosidade, quiser entender um pouquinho mais sobre a lei que regula e regulamenta os condomínios, eu recomendo a leitura de 2 leis. Primeiro, uma lei bem antiga, que a gente chama de Lei de Incorporação Imobiliária. O número dessa lei é 4.591 de 64. É uma lei que ainda está parcialmente em vigor e trata um pouquinho dessas questões de instalação de condomínio. E a segunda lei, essa mais recente, de 2002, tem 20 anos, para nós advogados é uma lei recente. Essa lei se chama Código Civil. E dentro do Código Civil tem um capítulo especial só para falar sobre condomínios. E lá tem todas as regras, né, com deveres, direitos, obrigações, qual é a função do síndico, do subsíndico, dos conselheiros, qual que é o papel da administradora, como é que se marca uma assembleia, como é que se faz uma votação numa assembleia, quais os assuntos e quais os quórums necessários para votar determinados assuntos. Tudo isso está lá no Código Civil. Então quem der uma lida na Lei de 64 e no Código Civil vai ficar craque em gestão de condomínios. Mas na prática, gente, eu costumo chamar de inauguração do condomínio. É o pontapé inicial mesmo para a vida condominial, para o empreendimento nascer. E essa instalação, ela acontece através de 5 passos bem simples e bem sucessivos que vão acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Passo número 1 para a instalação do condomínio é a assembleia que a gente está fazendo aqui em ambiente virtual. Passo número 2, desta assembleia a gente vai fazer uma ata. A ata é um resumo com tudo que a gente vai tratar aqui. E essa ata eu assino, me responsabilizando por tudo que foi dito, e o pessoal da administradora do condomínio também assina, me secretariando nesse trabalho. Então esse é o passo número 2. Passo número 3, essa ata assinada vai para o cartório, e no cartório, com o registro, a ata passa a ter fé pública, ou seja, é um documento válido perante terceiros, perante órgãos públicos. O registro é uma fase bem importante. Passo número 4,
Essa ata registrada sai do cartório e vai para a Receita Federal. E aí na Receita Federal, assim como a gente tem CPF para movimentar dinheiro, o condomínio precisa ter um CNPJ. E por que CNPJ? Porque o condomínio, para fins fiscais, para fins tributários, ele é equiparado a uma pessoa jurídica. Então o quarto passo é a obtenção do CNPJ na Receita. E o quinto e último passo, terminando a instalação do condomínio, o síndico eleito, junto com a administradora, de posse da ata registrada e do CNPJ emitido pela Receita, eles já podem assinar os contratos com os prestadores de serviços, já podem abrir conta bancária e o condomínio passa a ter uma vida autônoma em relação à construtora. Então isso que a gente chama de instalação de condomínio, que está aqui no item 1, então a gente considera instalado o condomínio de vocês para todos os fins de direito. Mas antes de passar para o próximo item, eu quero conversar um pouco e longamente aqui, vou tomar uns bons minutos aqui de vocês para falar sobre uma fase importantíssima da vida de um condomínio, que é a fase de implantação. Na prática, a gente implantar um condomínio significa pegar ele do zero e no menor prazo possível fazer o condomínio funcionar bem. A implantação é a fase mais dura, mais delicada, mais trabalhosa, porém a fase mais importante da vida de um condomínio. E aí, gente, não é como num passe de mágica, né? Da gente pegar um condomínio do zero e fazer ele funcionar bem. Tem uma estratégia, tem um trabalho muito longo, muito grande a ser feito. Eu gosto bastante de falar de números, né? Porque os números traduzem todas as preocupações e toda a dificuldade que a gente tem nesse período de implantação. Imaginem vocês, eu vou arredondar os números, são mais de 400 famílias com hábitos diferentes, educação diferente, cultura diferente, expectativas diferentes e tudo precisa funcionar muito bem, com harmonia, com sintonia, com espírito de grupo, com tolerância, com organização, com segurança. Então não é uma tarefa simples. Eu sempre falo, eu trabalho com isso há mais de 30 anos, gente, e eu sempre falo que um condomínio bem implantado é quando ele está seguro, limpo, organizado, com dinheiro no caixa, com os familiares de vocês usando as áreas comuns com alegria e com o patrimônio valorizado. É claro que não é simples, é difícil chegar nisso, mas existe um caminho a ser seguido. E aí, falando dos números, eu acho que fica mais claro para a gente tratar dos desafios, né, das dificuldades. Primeiro, vamos falar, sempre arredondando, 400 apartamentos. Em média, 3 pessoas, né, um casal com um filho por imóvel, nós já estamos falando de 1.200 pessoas morando no condomínio. É uma pequena cidade. Se a gente for imaginar que no final de semana é muito comum, por exemplo, a gente chamar um casal de amigos, os nossos filhinhos chamarem um amiguinho para brincar, talvez tenhamos num único dia 1.500, 1.800 pessoas frequentando o condomínio. É bastante gente. Se a gente for imaginar que dos 400 apartamentos, vamos imaginar que 300, eu vou deixar 100 de lado. Vamos imaginar que dos 400, 300 já vão iniciar suas pequenas obras e reformas para se mudar. E o que a gente faz de básico para se mudar? Piso, gesso, armário. E se a gente tiver 300 obras com, sei lá, 5 pessoas trabalhando em cada obra, que acho que é o mínimo, 300 vezes 5 dá 1.500 prestadores de serviço. Gente, é um batalhão de prestadores de serviço frequentando o condomínio todo dia. Então precisa cadastrar todo mundo, fiscalizar todo mundo, montar uma operação de controle de chegada de material, saída de entulho, limpeza dos elevadores, reserva dos elevadores para quando tiver uma mudança, para quando chegar um equipamento de maior porte, subida de material, gente. O elevador é utilizado com muita intensidade, faz fila de prestador de serviço para entrar no prédio, depois para entrar no elevador, para subir material, para descer entulho. Não é um período simples, esse número é bastante assustador e, claro, a gente precisa ter uma estratégia para isso. Outro número importante que eu gosto de falar sobre a implantação são as obrigações legais de um síndico. Já já vocês vão fazer a eleição do síndico e o síndico tem uma responsabilidade enorme. Gente, um condomínio novo como o de vocês,
O síndico tem, ao longo do primeiro ano de vida do condomínio, 143 obrigações legais que precisam ser cumpridas pelo síndico, pela equipe da gestão administrativa. Metade dessas obrigações são questões burocráticas, questões administrativas, que a administradora vai cuidar para vocês. Então, toda a parte financeira, contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária, tudo isso é a administradora quem cuida. E tem uma outra parte, a outra metade das obrigações, que são questões operacionais do condomínio. E é muita coisa para fazer nesse começo. Vou falar algumas coisas. Então, por exemplo, o síndico, junto com a empresa que vai fornecer a mão de obra, precisa treinar, acertar, né, uma boa equipe de portaria, de zeladoria, de limpeza. O síndico precisa assinar todos os contratos obrigatórios de manutenção das áreas comuns, manutenção de bombas, portões, interfones, elevadores, paisagismo. O síndico precisa montar todo o plano de contingência no condomínio, de saúde e segurança de vocês. Então, por exemplo, brigada de incêndio, com planos de fuga, rotas de fuga, medição ômica de para-raio, limpeza de caixa d'água, desinsetização, desratização, todas aquelas siglas complicadas que uma indústria tem que ter, um condomínio também tem que ter. Então, PPRA, PCMSO, NR7, NR9, uma série de obrigações legais. Falando do plano de contingência, o síndico precisa, junto com a equipe, né, preparar o condomínio, inclusive treinar vocês para, por exemplo, o que deve ser feito se tiver alguém preso no elevador, se tiver um vazamento de gás, se tiver um cano estourado, se tiver indícios de maus tratos a animais no apartamento, violência doméstica no apartamento, o que deve ser feito. Enfim, tudo isso é um plano de contingência que tem que ser feito desde o início. Fora isso, tem todas as questões legais, né? As questões jurídicas. Por exemplo, montar um regulamento interno provisório com normas provisórias para a utilização dos espaços comuns, das áreas de lazer, o que pode, o que não pode, quais os horários, quais as penalidades. Além disso, tem uma série de questões no início do condomínio, tem que comprar um enxoval, né, para preparar o condomínio para a chegada de vocês, para a utilização rotineira, cotidiana do condomínio, tem que pensar nas finanças, pagar todas as contas em dia. Enfim, gente, é muita coisa que o síndico precisa organizar nesse começo. E na minha experiência, de quem trabalha com isso há décadas, eu posso garantir para vocês, se for tudo bem feito, em no máximo 2 anos, o condomínio ultrapassa essa fase de implantação e já começa uma fase que a gente chama de voo cruzeiro, né? Um voo mais tranquilo. Mas se não for bem feito esse trabalho desde o início, eu já vi casos da gente demorar 2, 3, 5 anos para corrigir uma implantação mal feita. Então, lá no próximo item, né, que vocês vão votar, escolham um bom síndico, com bastante estrutura, bem preparado, que saiba atender condomínios desse porte. Isso é importantíssimo para fazer uma boa implantação. Então, dito tudo isso, agora sim eu encerro o item 1 e a gente vai para o item 2 da pauta, que é justamente a eleição de síndico, subsíndico e conselheiros. E aí eu vou explicar para vocês os papéis de cada um, as funções de cada um, os prazos de mandato e como que vai funcionar a gestão do condomínio de vocês. Então, vamos lá? Adentrando já no item 2, primeiro nós vamos falar dos modelos possíveis para a gestão de condomínio. E esse modelo, vocês que vão escolher, a gente tem 2 modelos possíveis, tem um que a gente recomenda, mas vocês têm liberdade para escolher. Um primeiro modelo de gestão de condomínios é aquele mais antigo um pouquinho, um modelo mais tradicional, que já está em desuso para condomínios grandes, que é aquele modelo em que síndico, subsíndico e conselheiro são todos moradores e que, na medida do possível, doam o seu tempo para fazer a gestão do condomínio. É o que a gente chama de uma gestão amadora, uma gestão caseira. E um segundo modelo, que é o que a gente recomenda, que é a gestão profissional, ou a gente chama de gestão colegiada, gestão participativa, em que a gente tem os moradores como conselheiros, um morador como subsíndico, mas sob a liderança de um síndico profissional. Então a grande diferença de um modelo para o outro é que nesse primeiro a gente tem um morador como síndico e nesse segundo a gente tem um síndico profissional.
Eu, particularmente, a gente sempre recomenda esse modelo de síndico profissional, mas a gente não pode proibir. Caso algum morador queira se candidatar, ele vai concorrer com o síndico profissional e quem tiver mais voto ganha. Então vocês é que vão escolher o modelo que vocês querem, síndico morador ou síndico profissional, com a nossa recomendação que seja um síndico profissional bem preparado, especializado nesse tipo de empreendimento. Por que que a gente acha a gestão com um síndico profissional melhor para um condomínio de grande porte? Por 3 palavrinhas importantes. Primeiro, técnica. A gente sabe que um síndico profissional estudou para isso, se preparou para isso, tem experiência e tem técnica. Então isso a gente entende que é crucial para uma implantação de sucesso. Segunda palavrinha importante e que para vocês no dia a dia ela faz toda a diferença, que é agilidade. A gente sabe que o síndico profissional, por ter um plano de trabalho, por ter um ritmo de operação, consegue dar mais agilidade para a implantação do condomínio, e isso faz diferença para a vida de vocês. O síndico morador às vezes tem boa vontade, mas não tem tempo, não tem estrutura, não tem equipe. Já o síndico profissional, por ter equipe, por ter estrutura, por ter tempo, por ter dedicação para isso, consegue dar mais agilidade para as questões do condomínio. E por último, uma coisa importante que é a impessoalidade. O síndico profissional não é vizinho de ninguém, não é amigo de ninguém, e, portanto, ele não entra nas famosas panelinhas, porque o síndico, quando ele é morador, com o passar do tempo, vai tendo aquelas dificuldades. Como é que ele vai ser rigoroso com o amigo? Será que ele vai prestigiar um amigo e vai ser muito duro com a oposição, com o inimigo? E aí começam a se formar panelinhas. E aí, por exemplo, ele precisa dar uma multa. Puxa vida, mas esse aqui é meu amigo, é o filho do meu amigo, como é que eu vou multar? Ah, esse aqui é o cara que critica a minha gestão, vou multar mesmo. Então começa a acontecer isso. E a gente acha que com o síndico profissional fica mais impessoal, fica mais fria a relação, o que é importante para evitar injustiças. Então, técnica, agilidade e impessoalidade é o que justificam a nossa recomendação pelo modelo de síndico profissional. Agora vamos falar um pouquinho das funções. O síndico é o responsável legal pelo condomínio, né? Como se fosse o prefeito do condomínio. Assume todas as obrigações, todas as responsabilidades e tem um papel importantíssimo por lei de comandar a operação do condomínio. Então esse é o papel do síndico. Agora, para auxiliar o síndico, nós vamos montar o que a gente chama de grupo gestor. E o grupo gestor é composto, além do síndico, morador ou profissional, é composto de um subsíndico e de conselheiros. Quantos subsíndicos e quantos conselheiros? Um único subsíndico, que é uma espécie de vice. Então vamos imaginar que o síndico é o prefeito e o subsíndico é o vice-prefeito. Está lá para ajudar, para dar ideias, para dar palpites, para dar sugestões e, eventualmente, se o síndico for destituído, se o síndico renunciar, interinamente quem assume é o vice, é o subsíndico. Então esse é o papel do subsíndico, um único. Conselheiros, a gente tem até 6 vagas, 3 efetivos e 3 suplentes. Qual que é o papel do conselho? Dar conselho, dar palpites, dar ideias, participar das reuniões, participar das discussões, das votações e apoiar o síndico na gestão do condomínio. Se a gente for comparar com uma cidade, a gente tem o síndico como prefeito, o subsíndico como vice-prefeito e os conselheiros ali como um tribunal de contas do município, avaliando contas, avaliando contratos, verificando se o síndico está fazendo tudo direitinho como órgão consultivo e como órgão de fiscalização. Então esse é o papel do conselho. Para todo mundo, o mandato vai ser de 2 anos, então 24 meses. No meio do caminho, se alguém se cansar, não gostar do trabalho, basta fazer uma cartinha de renúncia, não tem problema nenhum. Numa próxima assembleia vocês escolhem um substituto. Ah, importante, caso vocês escolham o síndico profissional, ele tem uma remuneração, claro, e os subsíndicos e os conselheiros fazem um trabalho voluntário, ou seja, não recebem salário, não recebem remuneração, pagam condomínio normalmente.
Caso vocês escolham o síndico morador, ele por ser voluntário, por ser um morador, ele não tem salário também, a única coisa que ele tem é a isenção do pagamento de condomínio, que é uma coisa simbólica. Mas o síndico profissional, sim, tem remuneração, vocês vão verificar aí o valor de cada uma das propostas. Já conselheiros e subsíndico não têm nenhum tipo de remuneração e pagam o condomínio normalmente, ou seja, são pessoas que vão doar o seu tempo para a gestão do condomínio. Como é que vai funcionar a votação? Subsíndico, a gente tem uma vaga. Se tivermos um único candidato, ele está eleito por aclamação. Se tivermos 2 ou mais candidatos, vocês vão votar e o mais votado vai ser, então, eleito síndico de vocês. Conselheiros, nós temos até 6 vagas, 3 efetivos e 3 suplentes. Então, como é que funciona? Se tivermos até 3 candidatos, eles ficam eleitos por aclamação, não precisa nem de voto. Se tivermos de 3 a 6 candidatos, os 3 mais votados vão ser efetivos e os próximos 3 suplentes. E se tivermos 7 ou mais candidatos, os 3 primeiros efetivos, os próximos 3 suplentes e a partir do 7º em diante não participa da gestão do condomínio. Então é assim que a gente vai fazer a votação, da forma mais democrática possível, os mais votados vão ser os eleitos. Fiquem bem tranquilos porque vocês podem se candidatar e votar com tranquilidade, seja eventualmente no síndico morador ou no síndico profissional, nos conselheiros e no subsíndico. Uma informação importante, gente, subsíndico é o único cargo que não é obrigatório. Então, se não tiver nenhum candidato, não tem problema, a gente pode ficar sem subsíndico. Já os síndicos e os conselheiros são cargos obrigatórios, a gente obrigatoriamente tem que ter um síndico e pelo menos 3 conselheiros. Então se animem, se candidatem e votem no candidato de preferência de vocês. Uma explicação importante sobre o síndico profissional. A CURI tem o hábito de pré-selecionar no mercado 3 bons síndicos profissionais. Que critérios que a CURI usa para selecionar esses síndicos? Síndicos ficha limpa, com certidões em ordem, com bom renome, com boa experiência, com boa estrutura, com boas estratégias, que já cuide de condomínios parecidos com o de vocês para aplicar toda a boa técnica, tudo que eles aprenderam nos outros condomínios, aplicar também no condomínio de vocês. Então, geralmente, a CURI pré-seleciona 3 síndicos, cada um apresenta o seu plano de trabalho, as suas propostas e vocês escolhem dentre os 3 qual vocês querem. Aqui no Residencial 10 Ipiranga foi um pouquinho diferente, porque a pedido de alguns moradores, de um grupo de moradores, vocês também pediram a oportunidade de indicar algum síndico profissional de preferência de vocês. Então a CURI deixou aberto para que isso acontecesse, então vocês têm aí propostas de síndicos selecionados pela CURI e de síndicos também trazidos por vocês, síndicos profissionais trazidos por vocês. E aí fiquem à vontade para votar, ou num ou no outro, na proposta que vocês mais gostarem. Importante que tudo isso é feito com extrema boa fé. O grande objetivo da CURI é que vocês tenham um bom síndico, uma boa gestão e que o condomínio dê certo e que o sonho da casa própria não vire um pesadelo. Então, além das indicações que a CURI fez, que ela foi a mercado buscar 3 bons síndicos, tem também os síndicos eventualmente escolhidos por vocês. Fiquem à vontade e votem no candidato de preferência de vocês com responsabilidade, tá bom, gente? Porque a casa de vocês é o lar de vocês. Cuidado para que não sejam influenciados. Votem livremente no candidato que vocês entenderem que tem a melhor apresentação, a melhor estrutura, a melhor condição de atender vocês. E aí, quando a gente chegar na frente aqui nessa assembleia, lá na parte dos números, das contas da previsão orçamentária, vocês vão ver quanto que custa cada síndico. Então, os valores que a gente vai apresentar depois de previsão orçamentária contemplam como se fosse um síndico morador. Se vocês escolherem o síndico profissional, que eu imagino que vai acontecer, vocês vão ver quanto cada um custa mais ou menos para cada apartamento. Não são valores altos, são valores baixinhos, mas, enfim, é bom sempre prestar atenção nisso. Tá bom, gente? Então, encerro por aqui. Boa votação, boa sorte. Síndico, morador ou profissional. Dentre os profissionais, alguns selecionados pela CURI, outros trazidos por vocês, subsíndico e conselheiros, 3 efetivos, 3 suplentes. Então, boa sorte e boa votação.
Bom, pessoal, agora que a gente já passou pela pauta de eleição, né, de síndico, subsíndico e conselheiros, a gente vai entrar no item 3 da pauta, que é a apresentação da administradora do condomínio. E aí, antes de falar da empresa escolhida para administrar, eu vou falar um pouquinho das funções de uma administradora. Ela é, na verdade, o braço técnico da gestão do condomínio. Ela que dá todo o apoio, todo o suporte para o síndico, para os conselheiros, para vocês, moradores. E a administradora tem um papel, às vezes, que a gente não enxerga, um papel fundamental, porque ela faz um monte de tarefas de escritório, né? Tarefas de back-office, que a gente chama. Então, por exemplo, todo mês a administradora emite os boletos, recebe os pagamentos, paga os fornecedores todos, funcionários, recolhe os tributos, paga as empresas de manutenção, faz todas as retenções tributárias, né, de PIS, COFINS, INSS, ISS, contribuição social, acompanha as retenções dos terceiros, né, dos prestadores de serviços. Além disso, a administradora organiza toda a lista de obrigações gerais para não perder prazos, para ficar com tudo em ordem, né, desde manutenção de extintores até vencimento de contratos. Além disso, a administradora presta contas para vocês todo mês, através do portal, então vocês conseguem em tempo real se cadastrar no aplicativo, né, baixando o aplicativo, se cadastrando no site, com login e senha, e vocês conseguem acompanhar em tempo real tudo que acontece no condomínio, todas as contas, os saldos, os balancetes. Vocês conseguem ter uma biblioteca digital com cópia de atas, de documentos, de circulares, segunda via de boleto, reserva de áreas comuns. Através do aplicativo, você consegue se comunicar com a portaria, se comunicar com a própria administradora, com o síndico. Além disso, a administradora fornece toda a estrutura de atendimento, né, por telefone, atendimento presencial lá na sede deles, faz toda a parte de estruturação jurídica do empreendimento, mandando os editais quando tem uma assembleia, participando das assembleias, elaborando as atas, cuidando da parte de registro das atas, regulamento interno, convenção de condomínio, montando a biblioteca digital do condomínio, enfim, a administradora tem um papel fundamental. E todo bom condomínio, né, funcionando bem, todo condomínio sério tem um bom síndico, um bom subsíndico, um bom grupo de conselheiros, um bom departamento jurídico e uma boa administradora. Então esse é o papel da OMA, né, que foi a empresa escolhida para cuidar do condomínio de vocês. Por que a OMA foi selecionada? Vocês têm aí a apresentação da OMA, acompanhem com calma, leiam, tirem dúvidas, consultem, é uma empresa muito renomada. E por que ela foi escolhida? Primeiro, porque é uma empresa muito tradicional, muito antiga, está há décadas trabalhando aqui em São Paulo, administra centenas de condomínios, então é uma empresa ficha limpa, que a gente chama. Segundo ponto importante, a OMA é uma empresa especialista em implantação de condomínios, né? Ela se habituou, ela se especializou em pegar condomínios novos e fazê-lo funcionar bem, dando apoio para o grupo gestor. Então é uma empresa craque nesse momento de implantação de condomínios, com uma equipe especializada nisso. E terceiro ponto importante, é uma empresa muito estruturada, né? Com equipes, todo tipo de equipe necessária para atender bem um condomínio, a OMA tem dentro da sua sede, inclusive alguns deles visitam o condomínio para cuidar da operação. E por último, uma parte bem importante, a OMA é muito boa de tecnologia, então tem boas ferramentas tecnológicas para atendê-los, aplicativo, portal, site e tudo isso para que vocês tenham em tempo real a prestação de contas, porque a palavra-chave hoje para boa administração do condomínio é transparência. Então, com essa tecnologia toda, vocês vão ter muita transparência na gestão do condomínio. A empresa escolhida, então, foi a OMA, tem aí os materiais em anexo, vocês podem consultar, uma empresa muito tradicional, fiquem tranquilos, vocês estão em boas mãos. Antes da gente seguir com a nossa pauta, deixa eu falar um pouquinho o que costumava acontecer nas assembleias presenciais, e aí aqui na digital eu já gosto de explicar antes. Às vezes alguém levantava a mão e falava assim, Márcio, por que vocês não trouxeram 3 administradoras? Porque só tem uma aqui e a gente tem que aceitar. Porque, na verdade, a escolha da administradora ela acontece antes da entrega do condomínio. Porque assim que a OMA foi escolhida pela CURI, a CURI foi a mercado, pesquisou, entendeu qual empresa é especialista em implantação e escolheu a OMA. E assim que a OMA foi escolhida lá atrás, a OMA já começou um trabalho de pré-operação.
Então a OMA já começou a fazer visitas técnicas no condomínio, já começou a preparar a previsão orçamentária, identificar quantos funcionários precisa na portaria, na limpeza, na zeladoria, já começou a orçar todos os contratos obrigatórios de manutenção de elevadores, portões, bombas, interfones, de forma que agora, quando a gente faz essa AGI, né, a assembleia de hoje, o condomínio já tem uma pré-operação, ele já vai ficar mais ou menos pronto para recebê-los. Se a gente fizesse a escolha hoje, imaginemos que a gente tivesse aqui 3 administradoras para que vocês escolhessem, a empresa escolhida podia ser talvez não tão boa, mas o pior, ela ia cair de paraquedas. No dia seguinte não ia saber nem por onde começar a organizar o condomínio. Então por isso que a OMA foi escolhida previamente, mas claro, assim como o síndico profissional, a OMA tem um contrato de prestação de serviços. Se ela trabalhar bem, vai ficar 2, 4, 10 anos com vocês, o tempo que vocês quiserem. Se não trabalhar bem, vocês podem, numa assembleia futura, decidir pela troca da administradora, basta dar um aviso prévio de 30 dias, não tem multa, não tem penalidade, mas a gente acredita que vocês vão gostar bastante da OMA e que ela vai ficar anos e anos com vocês. Assim como a OMA, gente, vale a pena lembrar, os síndicos profissionais também trouxeram aí as suas apresentações. Então, para cada um que vai trabalhar no condomínio que vocês escolherem, tem aí a apresentação para que vocês acompanhem e saibam todo o histórico, todo o currículo das empresas que estão aí disputando para trabalhar no condomínio de vocês. A administradora, como eu disse, já está escolhida e acho que vocês vão gostar bastante da OMA, tá bom? Tem aí à disposição de vocês todos os contatos, quem vai gerenciar essa implantação, atendimento de emergência, tá tudo aí no material informativo para vocês, tá bom? Então esse item 3 está encerrado, vamos agora para o item 4. Bom, pessoal, vamos agora para o item 4 da nossa pauta, um item importante. É um item mais técnico, né? Fala um pouquinho sobre as responsabilidades e sobre as obrigações daqui por diante que o síndico eleito junto com a administradora tem. Primeira delas é para falar sobre a obrigação de manutenção dos elevadores e dos demais equipamentos do condomínio. Por que isso? Porque até então o elevador tem um contrato já assinado da Cury com a empresa que fabricou e instalou os elevadores para que ele funcione bem, funcione com segurança. O elevador é um item, um meio de transporte, né, cadastrado na prefeitura. Uma curiosidade, aqui em São Paulo a gente tem mais de 100 mil elevadores cadastrados na prefeitura, é como se fosse um veículo, né, um meio de transporte, aliás, bastante seguro, porém, obrigatoriamente tem que ter uma manutenção preventiva. Então, ao longo da obra, o pagamento dessa manutenção é de responsabilidade da Cury. A partir de agora, esse contrato, no menor prazo possível, tem que ser transferida a titularidade da Cury para o condomínio. E a partir de então, o condomínio passa a ser o contratante desse serviço. E essa manutenção é obrigatória por lei e é essencial para que vocês não percam as garantias. Além disso, é essencial também para manter a segurança do uso do equipamento, que talvez seja o equipamento mais utilizado do condomínio. Então, esse item é para a gente falar da obrigatoriedade da transferência da titularidade do contrato de manutenção dos elevadores. Outro ponto aqui é a transferência também, é a obrigação de fazer contratos para todos os demais itens de área comum do condomínio. O condomínio agora tem que ter um plano de manutenção, que é obrigatório por lei. Tem uma NBR, uma norma brasileira regulamentadora da ABNT, que fala da obrigatoriedade de ter um plano de manutenção. O síndico e a administradora já sabem como fazer isso, mas vale a pena explicar para vocês. Então, todos os itens do condomínio de áreas comuns, por exemplo, bombas, portões, interfones, paisagismo, os próprios elevadores, tudo para cada item tem que ter um contrato específico com um prestador de serviço especializado para que vocês mantenham a segurança do empreendimento, para que vocês aumentem a vida útil dos equipamentos, mas sobretudo para que vocês não percam garantias. Quando a gente compra um apartamento é igual quando a gente compra um carro zero. Você tem garantias, né, da fábrica, da concessionária, desde que você faça as revisões obrigatórias. Condomínio é a mesma coisa, você tem algumas garantias, desde que você faça toda a manutenção preventiva. Então, por isso, a obrigatoriedade de dar manutenção nos equipamentos do condomínio. E, por último, falar sobre a transferência da titularidade das contas. Hoje em dia, a obra, né, já tem conta de água, conta de luz, conta de gás, tudo isso até então é pago pela construtora ao longo da obra. A partir de agora, deixou de ser uma obra, passou a ser um condomínio, no menor prazo possível,
a administradora e o síndico precisam fazer a transferência da titularidade dessas contas da CURI para o condomínio, de forma que vocês passam a ser os contratantes, os titulares dessas contas e possam até ter, no prazo mais rápido possível, acesso aos descontos. A Sabesp, por exemplo, faz aquele cadastro de economias. Então, quanto mais rápido vocês migrarem, mais rápido você tem acesso a essas taxas especiais, essas alíquotas especiais para consumo de água, de energia e de gás, e é uma obrigatoriedade legal e a gente faz constar aqui na ata. Então isso é bem importante. Tudo que tiver de conta, de contrato relacionado à manutenção do condomínio em nome da construtora, agora vai ser transferido para a responsabilidade do condomínio, inclusive, principalmente, as contas públicas. E aí, com isso, então, a gente encerra esse item 4, que é de mera explicação para vocês. Bom, pessoal, chegamos ao item 5 da nossa pauta, que é um item importantíssimo. Nós vamos falar sobre grana, quanto vai custar o condomínio, e é o que a gente chama de previsão orçamentária. E eu peço que vocês tenham bastante paciência comigo. Aliás, espero que vocês estejam gostando da Assembleia. Eu estou tentando fazer uma explicação clara, objetiva, didática, sem aquele juridiquês, né? Estou tentando explicar de uma maneira bem simples, espero que vocês estejam gostando. Mas agora, para esse item de previsão orçamentária, eu vou tomar um pouquinho o tempo de vocês, porque é importante. Eu sei que vocês já têm aí acesso à planilha, vocês têm acesso aos valores, mas antes da gente se atentar aos números, vamos falar um pouquinho das premissas, ou seja, dos fundamentos, dos conceitos que norteiam a elaboração dessa peça orçamentária. Por quê? Porque o número, gente, é muito frio. O número, tem gente que bate o olho, acha que está barato, acha que está ok, um ou outro acha que está caro, é muito frio. Mas a gente entendendo as premissas, aí sim a gente entende exatamente como que é a estruturação dessa peça orçamentária, o que motivou a elaboração, qual o formato, qual o modelo utilizado, e aí fica muito melhor para a gente compreender, mesmo porque é a casa de vocês, né? Então é muito justo que vocês entendam como que se deu a elaboração dessa peça orçamentária. Conceitualmente falando, gente, o que se busca? Um condomínio equilibrado, que caiba no bolso de vocês, claro, mas que ao mesmo tempo contemple o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. Não adianta ficar muito barato e a operação ficar terrível, vocês vão ficar tristes, vai desvalorizar o patrimônio de vocês, mas também não adianta ficar muito caro para ter uma excelência de operação, mas não cabe no bolso de vocês. Então, é uma equação que a gente faz buscando o melhor custo-benefício. E eu acho que aqui no DES Ipiranga a gente conseguiu chegar nesse equilíbrio. Eu acho que os valores ficaram bastante competitivos. Vamos lá, vamos entender um pouquinho das premissas. Primeiro, falar que, como o nome diz, é uma previsão orçamentária, ou seja, é um pontapé inicial. A gente está começando agora, a gente está prevendo o que vai ter de despesa, o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. Não tem luxo, não tem excesso de conforto, de comodidade, mas tem tudo que é necessário para esse pontapé inicial. E por que chama previsão? Porque a gente sempre prevê para os próximos 12 meses. É assim que funciona em todo o condomínio. Essa primeira previsão é a mais difícil de fazer. Porque quando o prédio já está em funcionamento, a gente tem o histórico do último ano, a gente olha para trás, vê o que gastou, aplica nesses gastos os dissídios, a inflação, os reajustes, tenta negociar alguma coisa e chega numa previsão nova. Aqui não, aqui a gente não tem dado histórico, está começando agora. Então tem que ser um exercício muito bem feito de preparação dessa previsão orçamentária, porque não tem dado histórico para comparar. Mas pela experiência da OMA, pela experiência da própria CURI entregar tantos empreendimentos, a gente consegue sempre acertar na mosca nessa previsão orçamentária. Depois, com o passar do tempo, claro, daqui 6 meses, daqui 10 meses, daqui 1 ano, vocês vão realinhando alguma coisa conforme o gosto de vocês. Então, por exemplo, olha, Márcio, a gente quer mais gente na limpeza, vamos ver quanto é que custa. Olha, queremos um posto adicional de segurança, vamos ver quanto é que custa. Queremos um personal na academia à nossa disposição. Tá bom, vamos ver quanto custa. Então, com o passar do tempo, vocês vão adequando. Agora, gente, é o básico, é o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. Outra premissa importante diz respeito à forma de rateio, ou seja, como a gente divide essas despesas. É através de um sistema chamado fração ideal, que é o que está na lei, que é o que funciona para todos os condomínios. Pelo regime de fração ideal, significa dizer
que a cobrança de condomínio ela é dividida conforme o tamanho do apartamento. Então, imóveis menores pagam um pouquinho menos, imóveis maiores pagam um pouquinho mais. Cada um vai localizar o seu apartamento e quanto vai pagar pela dimensão, pelo tamanho. Isso a gente chama de fração ideal. Outra coisa importante como premissa, falar um pouquinho da contabilidade. A contabilidade do condomínio é no regime de caixa. Então, o síndico abre o caixa no dia 1, recebe o dinheiro no começo do mês, paga todas as contas e fecha o caixa no dia 30. E no dia 1º do mês seguinte, abre um novo caixa transportando o saldo, seja ele positivo ou negativo. Então, ao longo de um ano, vocês vão ter 12 balancetes mensais. Mas o que importa para vocês é saber que nesse regime contábil, e vocês vão olhar ali a prestação de contas, vocês precisam entender o fluxo de caixa. Nesse regime contábil, o condomínio é algo que a gente paga para usar. Então, por exemplo, é diferente de um aluguel. Se você alugar uma casa, alugar um apartamento, você usa o mês inteiro e paga o aluguel no mês seguinte. Condomínio não, primeiro você paga para poder usar. Então sempre o pagamento do condomínio é antecipado. E é assim que funciona em todos os condomínios. Outro assunto importante para falar é inadimplência. Inadimplência a gente sabe, né? Atraso em pagamento de condomínio é terrível para o caixa do condomínio. Isso acontece em todo tipo de prédio. Prédio de rico, de pobre, de milionário, de classe média, pouco importa, sempre tem um pouquinho de inadimplência. E a gente parte aqui de um cenário otimista, imaginando que a inadimplência vai ser muito pequena. E como é que a gente trabalha, né? O que a gente recomenda para que a inadimplência seja pequena? Que vocês tenham um jurídico forte, que faça uma cobrança efetiva, primeiro uma cobrança amigável, no primeiro mês, no segundo mês, mas no terceiro mês de atraso, ação judicial, para não ter moleza e para que vocês consigam deixar a inadimplência sob controle. Se, no caso de vocês, a inadimplência sair do controle, naturalmente vocês precisam fazer uma nova assembleia para fazer uma cobertura de caixa. Tomara que isso não aconteça. O perfil dos clientes é sempre um perfil de bons pagadores, pessoas do bem, pessoas honestas. A gente sabe que vez ou outra alguém tem uma dor de barriga, mas enfim, pagamento de condomínio é sagrado, precisa priorizar, porque tem que pagar os funcionários, tem que pagar a conta de água, de luz, de gás, é o primordial. Tá bom, gente? Então isso é uma premissa importante. Outra coisa é falar um pouquinho da mão de obra. A gente sabe que o maior custo de um condomínio é com os funcionários, é com a mão de obra. E esse custo que a gente apresenta aqui é o custo total. Então tem aqui salários, encargos, benefícios, provisão de 13º, de férias, de uniformes, de insumos, de materiais, o lucro da empresa, o custo da rescisão, tá tudo aqui. Então esses funcionários são todos terceirizados e o custo é global. Se a gente for olhar o que é salário, é um pouquinho menos da metade. O resto é o custo Brasil normal, incidente sobre qualquer mão de obra. Lembrando que o condomínio é responsável solidário pela mão de obra, portanto, tem que contratar uma empresa de primeira linha, uma empresa bem estruturada, uma empresa de grande porte, para não deixar passivo nem trabalhista nem tributário para o condomínio. Isso é feito com bastante responsabilidade. A OMA seleciona uma empresa de grande porte para começar esses trabalhos. Bom, pessoal, dito tudo isso, agora sim vamos analisar os números. Aqui a planilha orçamentária do Residencial 10 Ipiranga 2, planilha essa que vocês têm acesso aí, que vocês podem olhar junto comigo. Vamos lá para o finzinho dela e ver que o total de gastos mensal no condomínio vai ser de aproximadamente R$ 92.400. Esses 92.000, né, o custo é composto da seguinte forma. Praticamente 60 mil, ou seja, 65% do custo é com mão de obra. Então é a mão de obra terceirizada. Esses custos, como eu disse, são valores finais, né, valores totais, englobando todos os salários, encargos, benefícios, provisões, etc. Aqui a gente tem, minimamente para funcionar bem o condomínio, um zelador, 44 horas semanais, um posto de portaria 24 horas, que são 4 homens se revezando numa escala 12x36, um posto de portaria 12 horas em apoio à portaria, então esse é composto de 2 homens que se revezam, um auxiliar de limpeza com acúmulo de função e mais 3 auxiliares de limpeza 44 horas semanais. Então essa é a composição da equipe, é o maior custo do condomínio. Depois, todos os contratos de manutenção, que são obrigatórios, como eu disse, elevadores, paisagismo, interfone, alarme de incêndio, água de reuso, dedetização, limpeza de caixa d'água, monitoramento de alarmes, a parte de engenharia e obras, bombas, manutenção da academia. Depois,
Conta de consumo, que a gente tem aqui só telefone para portaria e internet. Depois eu vou explicar como que funcionam as outras contas de consumo, né? Água, luz e gás. Material de consumo, material de limpeza e, por último, despesas diversas, né? O seguro obrigatório, as despesas eventuais, a taxa da OMA como administradora e o fundo de reserva de 5%. Bom, pessoal, agora que a gente já viu a composição da planilha chegando nos 92 mil, vamos ver agora quanto cada apartamento vai pagar de condomínio. Basta você identificar o seu apartamento e quanto você vai pagar. Os valores ficaram bastante competitivos. A gente tem aqui os menores apartamentos, já juntando condomínio ordinário e fundo de reserva, pagando 205, 206, 207, 208 reais, conforme a fração ideal. E a gente tem os maiores apartamentos pagando 238, 245, 244 reais. Então, o valor aí está variando de condomínio mais fundo de reserva de 204 reais até 245 reais. Acho que ficou bem interessante, cada um identifica o seu apartamento e quanto vai pagar. Lembrar, né, que vocês vão morar num condomínio com portaria 24 horas, com zeladoria, com equipe de limpeza, com todos os contratos de manutenção celebrados, então ficou um valor bastante competitivo. Agora umas explicações adicionais. O que é o fundo de reserva? O fundo de reserva de 5% é obrigatório por lei, é uma poupança que vocês vão fazer. Todo mês vocês vão arrecadar R$ 4.400, que dá 5% da arrecadação, para guardar, para que no futuro vocês tenham dinheiro para fazer uma reforma, uma benfeitoria, uma pintura. Então é importantíssimo ter esse dinheiro guardado. No primeiro ano de vida do condomínio, esse fundo de reserva vai ser utilizado para adquirir, né, para comprar o que a gente chama de kit implantação, mas que eu gosto de chamar de enxoval. O condomínio está nascendo agora, tem que ter um enxoval básico e para não ter uma arrecadação extra, é legal comprar esse enxoval com esse dinheiro do fundo de reserva. E o que é esse enxoval? Papeleira, saboneteira, lixeira, quadro de avisos, quadro de chaves, algum equipamento para a copa dos funcionários, algum equipamento para portaria, carrinho de compras, trava para os carrinhos de compras, acolchoado para os elevadores. Tudo isso a gente chama de enxoval e vai ser comprado nos primeiros 12 meses com o fundo de reserva. Terminou de comprar o enxoval, presta contas para vocês e aí começa a guardar o dinheirinho no fundo de reserva. Sobre as contas de consumo, não dá para a gente chutar quanto é que vai chegar a conta de água, de gás, porque depende do ritmo de ocupação do prédio e depende também dos hábitos de vocês. Então todo mês a OMA vai pegar a conta coletiva e vai dividir entre todos vocês conforme a fração ideal. No seu boleto, você vai enxergar despesas fixas, condomínio ordinário e fundo de reserva, e despesas variáveis, que são as contas de consumo, conforme o efetivo consumo de vocês. No futuro, daqui a alguns meses, quando o prédio tiver 60%, 70% de gente morando, aí sim a administradora vai marcar uma assembleia para que vocês migrem para a medição individual. Aí cada um vai pagar aquilo que efetivamente consumir, porque fica mais barato, fica mais justo e é melhor para o meio ambiente. Nesse início, não tem como fazer isso, tem que ser a conta coletiva mesmo porque ela é mais barata. Porque vocês entram, por exemplo, na Sabesp, no que a gente chama cadastro de economias. Mas tudo isso vai ter uma assembleia específica no futuro só para que vocês tenham debates sobre esse tema de individualização do consumo. Agora, o condomínio nasce com as contas de forma coletiva, como todo condomínio novo. Tá bom, gente? Então, tá terminado por aqui a previsão orçamentária, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou para o último item, falar um pouquinho sobre obras, reformas e sobre as garantias do apartamento de vocês. Bom, pessoal, finalmente chegamos ao sexto e último item da nossa pauta. Desculpa se eu cansei vocês, mas eu gosto de caprichar na explicação, porque é uma forma de respeito, de carinho, principalmente porque a gente sabe que para muitos é o primeiro imóvel. Então chegar num lugar conhecendo as regras, conhecendo a composição dos números, entendendo a composição do grupo gestor, eu acho que faz toda a diferença. Então me perdoem se eu falei bastante, mas foi um capricho mesmo para que vocês tivessem uma boa assembleia. Vamos agora então para o sexto e último item, informações referentes às reformas
e alteração nas áreas privativas. Isso é um item de crucial importância para a segurança de vocês. Por que isso? Porque é natural, quando a gente recebe as chaves, a gente já quer logo fazer reforma. Só que para fazer reforma tem alguns cuidados, tem algumas cautelas. E não é uma frescura da Cury, não. É uma NBR, que a gente chama, uma norma brasileira regulamentadora da ABNT. Quem tiver curiosidade, é a norma 16280, que trata das reformas. Então, recebeu chave, antes de fazer qualquer reforma, você vai precisar enviar para o síndico, para a administração do condomínio, e eles vão informar para vocês como fazer isso. Vocês vão precisar preencher um formulário de reforma, né? Enviando junto com esse formulário os seus projetos, o que você vai fazer, como que é a composição da sua obra, quem é o responsável técnico pela sua obra, pode ser um engenheiro ou um arquiteto, o que precisa, o que não precisa de ART, né, de anotação de responsabilidade técnica. Tudo isso vocês vão receber as informações, eu tô aqui antecipando. Mas para começar a obra, obrigatoriamente tem que mandar tudo isso. Esse material que vocês vão encaminhar vai chegar nas mãos do engenheiro do condomínio. Percebam que na previsão orçamentária tem um valor aí para a área de engenharia. Esse engenheiro vai avaliar se o que vocês vão fazer está dentro do manual do proprietário, se pode fazer isso, se não oferece risco à segurança dos vizinhos. E estando tudo ok, com a documentação em ordem, o engenheiro libera o início das obras. Isso é para preservar a segurança de vocês, da família de vocês. Então obedeçam, porque a administração do prédio vai ser bastante rigorosa em relação a esse controle. Outra coisa importante é para falar que quando você mexe em algum elemento que não pode mexer, alguma questão estrutural, alguma coisa de elétrica e de hidráulica que fuja ao que é permitido, além de você colocar em risco a segurança sua e dos seus familiares e dos seus vizinhos, você perde as garantias. Então, para manter as garantias em ordem da sua unidade, você precisa seguir um projeto dentro do manual do proprietário, um projeto dentro daquele projeto que foi aprovado para você fazer a sua obra, a sua reforma. Então, a questão não é só segurança, mas é também de manutenção das garantias legais. E por último, falar um pouquinho também de segurança sobre alvenaria estrutural, porque o condomínio de vocês foi construído numa técnica bastante moderna de construção chamada alvenaria estrutural, que significa dizer que algumas paredes de alvenaria compõem a estrutura da edificação. E, portanto, essas paredes em especial não podem ser furadas, perfuradas, não pode rasgar, não pode fazer nicho, não pode suprimir essas paredes, em hipótese alguma, sob pena de você colocar em risco toda a estrutura da edificação e perder as garantias. Então, antes de mexer em qualquer parede, consulta o manual do proprietário, consulta o seu engenheiro, o seu arquiteto e espera a aprovação da engenharia do condomínio. Tá bom, gente? Fazendo dessa forma, vocês vão ter obras seguras, vão morar num lugar seguro e vão preservar as garantias legais do patrimônio de vocês, o que é de vital importância. Tá bom, gente? Então era isso. Boa sorte, sejam felizes na casa nova de vocês, consultem aí todos os materiais em anexo e boa sorte. Valeu, um abraço.